Sermão 16. A missão daqueles que recebem o Espírito Santo. Entre parênteses, Isaías, capítulo 61, dos versículos 1 ao 11. Abre aspas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhenheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, haveis de ter dupla honra, e em lugar de opróbrio, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo e toda injustiça. Fielmente lhes darei sua recompensa, e farei com eles um pacto eterno. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Cobriu-me com o manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Fecha aspas. Qual é a missão daqueles que recebem o Espírito Santo? É pregar o Evangelho da água e do Espírito para todas as pessoas do mundo. O que faz uma pessoa que recebeu o Espírito Santo? Ela deve pregar o Evangelho da água e do Espírito para todas as pessoas. Deus confiou o belo Evangelho de ser nascido de novo da água e do Espírito para aqueles que receberam a habitação do Espírito Santo. Aqueles que foram perdoados por seus pecados diante de Deus receberam o Espírito Santo. Então,
por que você acha que Deus garante o dom do Espírito Santo para eles? Para dá-los a garantia firme de que ele os fez seus filhos. Ele os concede o dom do Espírito Santo. Ele também deseja ajudá-los a superar Satanás. Ele faz com que aqueles que foram perdoados por seus pecados e que receberam o Espírito Santo façam o seguinte: ele os faz pregar boas novas aos mansos. O que são as boas novas para os mansos? É o Evangelho da água e do Espírito. Deus ordenou aqueles que receberam a habitação do Espírito Santo para pregar o belo Evangelho aos mansos. Aqueles que receberam o Espírito Santo, como têm a esperança pelo céu, nunca estão satisfeitos com as coisas do mundo. Deus garantiu o Evangelho da água e do Espírito para os mansos e os perdoou de seus pecados. Ele, então, garantiu a habitação do Espírito Santo para eles e os deixou no mundo eterno. Deus mandou os justos pregar o Evangelho da água e do Espírito para os mansos e também os convenceu a espalhar a crença em Deus e em Jesus. A razão pela qual Deus nos deu o Espírito Santo é para pregar as boas novas para os mansos no mundo. Ele nos envia para curar os contritos de coração. Como o Senhor cura as nossas mentes? Ele cura os contritos de coração com o Evangelho da água e do Espírito. Existem muitas pessoas com os corações contritos. Para elas, a vida não tem valor e sua própria justiça está destruída. Eles são humilhados e têm vidas sofridas em razão dos seus pecados. Portanto, estão atormentados pelas suas dúvidas sobre a vida. Todos os homens desejam viver graciosamente e querem prosperidade em seu corpo e alma, mas isto não acontece facilmente da mesma forma como quando pessoas têm todas as suas posses roubadas por ladrões. Neste mundo, aqueles que têm pecados em seus corações são continuamente roubados em toda a sua justiça e, finalmente, vão para o inferno em razão dos seus pecados. É por isso que o Senhor, com pena dos contritos de coração, determina que nós preguemos o belo Evangelho para eles. Com quais palavras Deus os cura? Ele os cura com o Evangelho da água e do Espírito. Ele curou o contrito de coração e também os concedeu a vida eterna. Ele proclama a liberdade aos cativos do pecado. Ele garante a liberdade dos cativos. O que isto significa? Significa que Deus libertou as almas das pessoas de todos os seus pecados do mundo. Ele deu esta missão apenas para aqueles que receberam o Espírito Santo e que, assim, podem libertar outros de seus pecados. O homem tem um corpo e uma alma, e esses são continuamente limitados pela maldição do pecado e pela lei. O homem não pode fazer nada além de viver como um cativo do pecado, independentemente se ele acredita ou não em Deus. Nascido com o pecado,
ele não o pode evitar, portanto, está destinado a viver como um cativo do pecado por toda a sua vida. Vivendo deste modo, ele está destinado a ser destruído no final. Este é o motivo pelo qual ele leva esta vida inevitável, enquanto desenvolve um sentimento de pena de si mesmo em razão de sua fraqueza que o colocou nesta posição. Deus enviou o Espírito Santo para aqueles que não podem evitar o pecado e estão destinados a morrerem, para que pudessem pregar o belo Evangelho para os pecadores e libertar os cativos de todos os seus pecados. Ele conforta toda a tristeza. O que Deus dá aos que estão tristes? Concedendo o Evangelho do perdão, Deus conforta todas as pessoas do mundo que sofrem. Ele enviou Jesus Cristo a este mundo para perdoar a humanidade de seus pecados e para passar todos os pecados do mundo para ele. Jesus foi batizado por João e morreu na cruz. Foi assim que Deus nos purificou de nossos pecados. Portanto, Deus nos salvou de todos os pecados do mundo. Nosso Senhor conforta todos que sofrem, fazendo-os conhecer o Evangelho da água e do Espírito. Fazendo isso, ele abençoa aqueles que sofrem em razão de uma fé incompleta. Ele guia apenas aqueles que têm o Espírito Santo a pregarem este belo Evangelho para curar o contrito de coração e para libertar os cativos do pecado. O propósito da nossa existência neste mundo é sermos perdoados pelo nosso Senhor e, então, pregar o belo Evangelho para aqueles que estão presos ao pecado e precisam de conforto, para serem libertos do pecado. Deus nos fala que, apesar de nossas vidas serem curtas, elas não são sem valor. A prova disso é que Deus preparou a remissão dos pecados e maravilhosas bênçãos para a humanidade. Nosso Senhor também deixou todos os que sofrem com uma coroa de glória. Isto significa que os pecadores são perdoados pelos seus pecados graças ao batismo de Jesus e podem, portanto, entrar no reino do céu. Se alguém é perdoado por seus pecados, ele é renovado na sua mente e vem a apreciar esta bênção maravilhosa. Nosso Senhor o coroa com glória. Ele deu aos pecadores o Evangelho da água e do Espírito e fez aqueles que nele creem seus filhos. Assim como todos os homens nascem e morrem com choro, a alegria é momentânea e suas mentes estão cheias de tristeza. Contudo, Deus os encontrou e os fez nascer de novo com esperança e alegria. Da mesma forma, aqueles que são nascidos de novo, crendo no belo Evangelho, vivem uma nova vida e têm uma nova obra. Além disso, são capazes de fazer o que Deus quer, que é pregar o Evangelho da água e do Espírito para todos os pecadores do mundo, tirar toda a tristeza de seus corações e os permitir aproveitar todas as formas de alegria e felicidade. Aqueles que são perdoados de seus pecados por Deus dão glória a Ele. Ele nos disse que os justos pregam o belo Evangelho. Disse para pregar quem Ele é, qual Evangelho Ele nos deu e quão glorioso é o reino do céu que Ele preparou para nós.
nós podemos ver a glória de Deus naqueles perdoados por Ele. Aqueles que sofriam em sua vida, antes de serem cheios do Espírito Santo, agora estão felizes. Aqueles que estavam presos ao pecado, agora sentem o prazer da liberdade. E aqueles que viviam uma vida sem valor, agora vivem uma vida justa. Tudo isso reflete a glória de Deus. Deus se referiu aos justos como aqueles que iriam reconstruir as ruínas antigas, levantariam as desolações de outrora e reparariam as cidades arrasadas. De fato, este belo evangelho da água e do Espírito foi o evangelho pregado pelos apóstolos nos dias da igreja primitiva. Jesus foi enviado a este mundo há cerca de 2000 anos atrás, e o belo evangelho da água e do Espírito foi pregado neste mundo até 300 depois de Cristo. O evangelho pregado pelos justos hoje é o mesmo evangelho do Espírito Santo que os apóstolos pregavam naquele tempo. Contudo, nos dias do quarto século do Império Romano, quando Roma fez do cristianismo uma religião do Estado e deu aos seus cidadãos a liberdade religiosa, o evangelho do batismo de Jesus foi maculado e gradualmente desapareceu. Foi depois disso, quando o cristianismo, como a religião estabelecida, tornou-se cada vez mais próspero e as pessoas que pregavam o verdadeiro evangelho desapareceram. Porque a fé daqueles que criam e pregavam o verdadeiro cristianismo e o verdadeiro evangelho foi mudada. Após o cristianismo ter se tornado a religião oficial do Império Romano, os cristãos se livraram de várias restrições e vieram a gozar da cidadania romana. Os cristãos, então, estavam aptos a casarem com nobres romanos e também podiam entrar no serviço do governo. Em razão deste privilégio, sua fé foi reduzida de uma fé da ressurreição a uma mera religião. A partir de então, o belo evangelho da água e do Espírito desapareceu e uma forma diminuída de um cristianismo secularizado começou a florescer. Deus nos fez os últimos cristãos do tempo de sua vinda iminente para pregarmos o evangelho da água e do Espírito, que esteve lançado às ruínas por um longo tempo e que salvou a humanidade de todo o pecado. Ele irá reviver o belo evangelho da água e do Espírito que foi pregado nos dias dos apóstolos. Este evangelho era o belo evangelho do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz. Deus nos chamou de homens que reparam as cidades arrasadas e nos fez aprender e crer no evangelho da água e do Espírito, fazendo-nos fazendeiros de sua vinícola. Deus nos deu a mesma missão que ele realizou através dos apóstolos. Nos fez pregar este evangelho da água e do Espírito. Abre aspas, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Fecha aspas. Deus fez aqueles que já receberam o Espírito Santo pregar o Evangelho e nos deu o Espírito Santo. Deus nos coroou com flores, removeu toda a tristeza e nos colocou vestes de louvor. Aqueles que têm o Espírito Santo em seus corações plantam as sementes deste belo Evangelho, para que os outros também o recebam, e assim esses também irão aceitar o Evangelho dado pelo nosso Senhor,
serão perdoados e, finalmente, receberão o Espírito Santo. Nós nos tornamos trabalhadores de Deus. Você e eu somos abençoados com a glória do reino do céu. Contudo, Deus fez aqueles que não têm o Espírito Santo cegos, para que não possam conhecer, ver ou entender este belo Evangelho. Eles podem fazer os outros crerem em Jesus, mas nunca poderão fazê-los receber o Espírito Santo. O Senhor fez as seguintes coisas através daqueles que têm o Espírito Santo. Os fez pregar as boas novas aos mansos e curar os contritos de coração com o Evangelho da água e do Espírito. Ele também presenteou os cativos do pecado com a verdadeira liberdade da salvação e confortou todos aqueles que sofrem com o belo Evangelho da água e do Espírito. E libertou aqueles que estavam presos ao pecado por causa da sua fraqueza, presenteando-os com alegria e esperança. Seguindo isso, o Espírito Santo que habita em nós nos fez pregar o Evangelho da água e do Espírito para todas as pessoas. Jesus Cristo falou para aqueles que são perdoados e têm o Espírito Santo dentro deles, para salvar todos os pecadores de seus pecados. Deu poder àqueles que têm a habitação do Espírito Santo, para cumprirem o que ele planejou fazer. Deus fez todas as pessoas justas realizarem a sua obra. Nós somos seus trabalhadores, aqueles que foram referidos como fazendeiros de sua vinícola, a Igreja de Deus. Nós somos seus servos. Deus nos deu estas bênçãos maravilhosas. Nós percebemos nossa fraqueza quando olhamos para nossa carne, mas como Deus trabalha conosco, nós cremos nele e nos tornamos seus servos pela fé. Nós cremos que Deus irá fazer muitas obras grandiosas através de nós e estenderá o seu domínio sobre nós. Deus decidiu reconstruir o forte desolado do Evangelho nas cidades arrasadas. Ele prometeu que ergueria as desolações de outrora e repararia as cidades arruinadas. Eu creio que mais uma vez haverá um reavivamento do Evangelho por todo o mundo. Esta, contudo, não é a minha vontade. Eu creio nisso porque Deus disse que seria dessa forma. Nosso Senhor fez aqueles que têm o Espírito Santo pregarem este belo Evangelho por todo o mundo. Ele enviou seu Filho a este mundo e cumpriu o Evangelho. E eu creio que ele está novamente realizando a sua vontade através daqueles que têm o Espírito Santo. Aqueles que creem no belo Evangelho verão a glória de Deus. Aleluia!